O Messi deu uma forte resposta para as últimas declarações do Mbappé. Recentemente, logo após a final da Champions League, o Mbappé deu uma entrevista e afirmou que, na opinião dele, ganhar a Eurocopa é ainda mais difícil do que ganhar a Copa do Mundo. E então hoje o Messi, em uma entrevista para a ESPN, respondeu isso diretamente. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar a resposta do argentino para o francês com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião e com qual deles você concorda mais, porque a coisa tá dando o que falar. Bem, pessoal, parece que o Mbappé tem um pouco de dificuldade de deixar a arrogância e as declarações polêmicas de lado. Desde que o Real Madrid anunciou ele oficialmente na última semana, muita gente começou a dizer que ele vai estragar o clima e o bom vestiário que o Real já vem tendo, igual ele fez no PSG. E eu confesso que pensava que não tinha nenhuma chance disso acontecer, pois na minha cabeça ele reconheceria que o clube espanhol não é o PSG e que ele não pode mandar e desmandar. Outro motivo que inclusive me levava a crer nisto é que ele teria supostamente aprendido a lição na Copa do Catar. Quem não se lembra que um pouco antes do início daquele mundial, o francês em uma entrevista afirmou que os times europeus eram mais fortes e mais qualificados que os times da América do Sul. Ele disse algo na época como: o futebol europeu é bem mais avançado que o futebol sul-americano porque estamos sempre fazendo partidas de alto nível e isso não acontece com o Brasil e a Argentina na América do Sul. Ou seja, ele quis dizer algo como: enquanto a gente tá aqui enfrentando Holanda, Espanha, Inglaterra, Itália, eles estão jogando contra Peru e Bolívia. E essa fala foi de fato muito bizarra, porque por mais que tenham mais times de alto nível por lá, também tem muito mais times horríveis. Se pegarmos a lista de maiores vítimas do Cristiano Ronaldo por seleção, por exemplo, vemos várias seleções horríveis entre as suas principais vítimas, como Luxemburgo, Lituânia, Ilhas Faroe e outras. E veja bem, eu não estou criticando o Cristiano Ronaldo, afinal ele é um dos maiores da história, apenas constatando um fato que as maiores seleções da Europa não ficam apenas se enfrentando entre si como o Mbappé tentou dizer, mas sim que eles também enfrentam times do nível da Bolívia e até piores. Voltando, ele deu essa declaração prepotente e então cerca de um mês depois foi obrigado a ver a Sul-Americana Argentina ser campeã em cima do seu time. Por isso eu pensei, agora ele aprendeu a lição e vai falar menos antes dos campeonatos. Mas não, agora antes de começar a Euro ele mostrou que não aprendeu nada e repetiu outra declaração arrogante. Se você não viu, se liga aí nas exatas palavras dele dessa vez. Acho que é uma competição até mais complicada que a Copa do Mundo. É muito difícil desde a fase de grupos até o final. Também é uma competição que não vencemos há 24 anos e que é enorme, mas não estamos colocando nenhuma pressão extra. Continuamos nos preparando para a fase de grupos e para fazer um bom trabalho. Pois é, pessoal, talvez o Mbappé tenha um trauma com a Euro, pois na única que ele jogou em 2021, a França foi eliminada nas oitavas de final para a Suíça em uma decisão por pênaltis que acabou 5-4 para os suíços. E quem perdeu o pênalti francês foi justamente ele. E então, como se não bastasse o Brasil ter humilhado a Espanha na Copa das Confederações em 2013, a Argentina humilhado a Itália na finalíssima em 2022 e a lição que a própria Argentina também já havia dado nele dentro de campo na final da Copa do Catar, agora o próprio Messi novamente deu uma resposta a ele, dessa vez fora dos gramados. Se liga aí então nas palavras do argentino. Mbappé dijo que a Eurocopa é mais difícil que o Mundial. O que pensas? Ustedes pasaron 4 europeos. Bueno, también he dicho que los equipos sudamericanos no tenían, no me acuerdo qué dijo antes del Mundial. Sí, que no tenían la competencia Argentina y Brasil que tienen ellos. Pero bueno, cada uno le da importancia a la competición que juegan. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores, pero bueno, está dejando afuera a Argentina, 3 veces campeón del mundo, a Brasil, 5 veces campeón del mundo, Uruguay, 2 veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no? En el Mundial están los mejores, están todos los campeones del mundo generalmente y creo que
que por algo todos quieren ser campeón del mundo. Pois é, pessoal, o Messi pareceu não ter gostado muito das novas declarações prepotentes do Mbappé e mandou uma resposta na lata do francês. E olha que o Messi não é muito de comentar, muito menos se envolver em polêmicas extracampo. Imagina se fosse um Romário respondendo isso. Certamente ele mandaria o Mbappé colocar um sapato na boca. Lembrando que o Messi e o Mbappé se dão bem e já se elogiaram muito, tanto dentro como fora de campo, com direito até a uma despedida oficial que o Mbappé postou nas redes sociais quando o argentino deixou o PSG no ano passado, mas dessa vez o Messi não deixou passar e teve que responder. E então, após a resposta dele hoje, o debate começou fervorosamente nas redes. Se liga, um primeiro usuário escreveu: Messi gabaritou, os europeus se acham o centro do planeta Terra, tem que aceitar que estão abaixo do futebol sul-americano. Um outro disse: comentário do Mbappé não faz o mínimo sentido, parece até que as seleções europeias não disputam a Copa do Mundo, o que de fato é diferente. Os times medianos da Europa, pelo amor de Deus. Esse terceiro foi na contramão e escreveu: dá pra entender o que o Mbappé quis dizer, e ele não está errado. Não é porque a Argentina ganhou uma Copa que muda isso. Nesse intervalo de 30 anos, o Brasil ganhou uma vez e a Argentina uma vez. O resto foi tudo seleções europeias. Um quarto então puxou dados mais antigos e retrucou: seleções europeias venceram a Copa do Mundo 12 vezes, com aquela garfada de 66. Seleções sul-americanas venceram a Copa do Mundo 10 vezes, praticamente um empate técnico. De 86 pra cá, só 3 Copas não tiveram sul-americano na final. Mbappé tem que pensar um pouco antes de abrir a boca. E por fim, então, esse finalizou dizendo: essa fala do Mbappé é esquisita, não faz sentido ele dizer isso. No geral, deve ter falado do ponto de vista dele. Ele já jogou 2 Copas e chegou em 2 finais e ganhou uma, porém jogou uma Euro e nem na final chegou. Vai tentar de novo agora. Os comentaristas da Jovem Pan também opinaram rapidamente sobre essas declarações do francês. Besteira o Mbappé? Você acha que ele falou muita besteira de querer comparar uma coisa com a outra? Não, que ele falou assim que a Eurocopa é mais... É mais difícil que a Copa do Mundo. Não porque você tem essas 4 seleções aqui, normalmente vão 5 da América do Sul, que pode completar. Você pega algumas seleções africanas, Senegal, né? O Camarões, quando está no momento, Gana. Difícil. Você vê, a Albânia do nosso querido Silvinho, está na Eurocopa. Na Copa do Mundo ela não vai estar. Vai estar alguma seleção africana ou sul-americana. Pra você, Flávio, falou besteira o Mbappé ou você acha que não? Isso aqui, velho. Não, assim, ó. Perguntar pro Flávio isso aí é. A Copa de 48 times, essa Copa com 48 seleções, vai ser uma lata de lixo, velho. Vai ter. Vai começar a valer alguma coisa a partir das quartas de final. O Mbappé virou o quê? Um avaliador aí do nível de futebol? Perguntado. Deve ter... ele não tá errado, não. Eu acho que essa Copa de 48 clubes aí, a Euro é muito mais difícil. E eu já falei, a Champions, ela tem um nível muito mais alto. A Euro faz, Flávio, o que você pensa. Ela faz as eliminatórias para limpar as seleções ruins. Não pode ter 48. Não, a Euro, antes de você, vai começar a Euro. Tem as eliminatórias para a Euro. Sim. Tem 2 eliminatórias, para a Copa do Mundo e para a Euro. Ele estava falando no geral. É mais difícil. Se ele estava falando, deve estar Porque quando sobra, sobrou a nata. E bem, dando a minha opinião sincera agora, pra mim o Mbappé novamente foi prepotente e dessa vez não só desrespeitoso com as seleções da América do Sul, mas também com as de todos os outros continentes, como Ásia e África. Vimos o Japão batendo na Alemanha e na Espanha na última Copa, por exemplo, e é como diz aquele ditado, a soberba precede a queda. E então agora eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica toda. Assim como a maioria das pessoas, você concorda com o Messi que a Copa do Mundo é muito mais difícil, pois envolve os melhores de todos os continentes e é por isso que é tão valorizada, e no caso você acha que ele pegou até leve com o Mbappé porque a Argentina venceu a França, ou você acha que na verdade o Mbappé tem sim razão e a Euro acaba sendo realmente até mais difícil e mais disputada que a Copa? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa treta que tá dando o que falar, e se você não viu a polêmica declaração do Zidane nessa segunda afirmando que o Mbappé vai superar o Vinícius Júnior no Real, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela, vale a pena conferir.